Olá, pais, olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e nós vamos iniciar nossa aula de matemática. Então, peguem lá a apostila na página 28 e vamos começar. Lá na apostila, na página 28, nós temos aqui a continuação de uma atividade com laranjas, envolvendo a operação da subtração, que é aquela continha de menos, que a gente tem a quantidade e a gente tira. Então eu peguei aqui algumas laranjas para vocês verem como é legal e como não é difícil de fazer, como é gostoso de fazer. Então eu vou ler aqui para vocês e aí vocês observem na apostila e aqui no vídeo comigo para vocês verem. Tudo bem? A ideia da subtração, a ideia do tirar. O tio de Bruna vai fazer um bolo de laranja. Na fruteira há estas laranjas. Conte-as. Então, crianças, as mesmas laranjas que vocês estão vendo aí na apostila de vocês, tem aqui na mesa da... Vamos contar primeiro da apostila e depois a gente conta aqui para vocês verem na prática como que funciona. Vamos lá. Olha só. Uma, contem comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui, lá na fruteira lá do tio da Bruna, tem 7 laranjas. E aqui na minha mesa eu coloquei a mesma quantidade. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí essa aqui, ó, 7, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, crianças, ele fala assim lá no probleminha. Ele vai usar o suco de 5 laranjas para fazer o bolo. Aí vocês vão riscar aí na apostila, conforme vocês usarem as laranjas, vão usando uma, risca, usa outra, risca, usa 3, risca. Aí vocês vão riscando até 5 e depois vocês vão escrever aí no espaço quantas laranjas que vão sobrar. É isso que ele quer saber. Então, ele tem 7 e ele vai usar 5. Quantas laranjas que vão sobrar? Então, vocês vão riscar lá na apostila. E aqui a gente vai fazer retirando mesmo, tá bom? Ó, então eu tenho aqui as 7 laranjas, eu vou precisar de 5. Então, ó, usei uma, aí eu tirei. Ó, acabou. Usei 2, 3, 4 e usei 5 laranjas. Olha só. E agora aqui me sobraram... Quantas que me sobraram, crianças? Vocês vão colocar lá no retângulo e vocês vão escrever o número, escrever laranjas, tá bom? Para eu saber quantas que sobraram. Aí tem um outro assunto que começa aqui, crianças, medindo o tempo. E aí aqui vocês têm 3 imagens. Embaixo vocês têm 3 palavrinhas. Então vamos lá na leitura das palavrinhas. Olha só. Olha só. Vocês têm aqui essa palavrinha que começa aqui com a letra M. M de macaco. M de mamãe. M de um monte de nome. M de Maria. M de Manu, né? As Manuelas aí da sala. E aí, aqui tem a palavrinha, olha só, que começa com a letrinha T. Letrinha T. Lembra de ontem, da letrinha T? De ontem não, de segunda, né? Da letrinha T do tato. Então, aqui já é uma palavrinha também com TA. Então, a gente sabe que forma a sílaba tá. Então, é alguma coisa com tá. E aqui começa a palavrinha com a letra N. N de navio. N de que mais, crianças? Algum nome aí com N. Neide, Nayara.
tem vários nomes aí com N. E aí eu quero que vocês tentem ler as palavrinhas. Então vamos lá, vamos juntos, ó. Aqui a palavrinha tem o M com A. Então fica ma, certo? Ma. E aqui nessa outra sílaba tem a letrinha N, H e o AN, né? Esse AN, ele é o som lá que fala pão, pão, mão, tá vendo? É como se eu falasse a letra A um pouco fanha, é quando ele tem um tio na cabeça. Então, em vez de eu falar pai, pai, que é a letrinha A aberta, eu falo mãe, mãe, tá vendo? Muda um pouquinho o som do A. Quando a gente tem lá a letrinha N e o H e o AN, fica nhã, nhã. Parece que a gente tá tampando o nariz, né? Pra falar nhã, nhã. É o som que faz a letra, a letrinha A com tio na cabecinha, ela fica AN, e o NH, ele é nha, nha. Como eu tenho o A com tio na cabeça, então ele fica nhã. E aí, como que fica a sílaba ma mais a sílaba an? Vai ficar manhã, manhã. Mas aí a gente pensa um pouquinho, crianças, e junta, às vezes, é igual mamãe, mamãe. Você não fala mamãe, mamãe. Você fala mãe. Porque quando a letrinha tá antes da letrinha N, geralmente quando o A tá antes da letrinha N, ele dá esse som de nhã também. Então, é igual banana, banana. Você não fala banana, banana. Embora o N e o A seja na, você junta, quando você vai juntar a palavrinha, você pensa um pouquinho sobre se essa palavrinha ficou legal ou não. E aí você dá uma alteradinha nela, né? É igual você falar boneca. Você sabe que o B e o O é boa, e o N e o E é ne, e o C e o A é K. Mas quando você vai ler as sílabas, o boneca, você não fala boneca, boneca. Você fala boneca. E aí você dá um som aberto aí para a letrinha E. Em vez de ser ne, fica né. Então, algumas palavrinhas, conforme a gente junta as sílabas, a gente pensa, vai ficar manhã, manhã. Mas se ele tá falando de tempo, e eu sei que tem manhã, tarde, que tem noite, porque vocês já vão ver aqui, né, as figuras. Então aí você já vai pensar, não, vai ficar manhã, tudo bem? E já aqui nessa segunda palavrinha, ó, tá, é o T e o A, né? E aí tem esse R. Qual que é o som mesmo da letrinha R, crianças? É parece um cachorrinho bravo, né? Esse é o som da letra R. Então, quando você junta, coloca a letra R junto com a letra T e a letra A, ela vai ficar tar, 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 tá bom? Tar. E aí, você tem a letrinha D com E, que fica D. Então, vai ficar tarde, tá bom? E agora, essa palavrinha aqui por último, o N com O fica no. E aí, o I fica I. Lembra, crianças? Lembrem-se, né, que as vogais, elas são independentes das consoantes. Então, toda vez que você vê um A, E, I, O, U, você pode ler essa letrinha do jeito que ela é. Então, eu tenho lá N-O, é no. O N, sozinho, ele tá preso. Ele teria o som assim. Ele tem um som preso, porque ele precisa de uma vogal para dar um som. Então, se eu tenho N com O,
vai ficar no. Lembra lá das sílabas? Na, ne, ni, no, nu. Então, como é o N com O, fica no. E aí eu tenho a letra I do lado. Eu vou colocar lá no I. Quando eu for ler, vou ler no I. Igual pai, né? É o P com A, é pá. E aí sobra um I. Então eu vou ler pai, certo? Lua. Eu tenho o L e o U, que é lu. E aí com A fica lu, A. Tá bom? A letrinha vogal, ela é independente. Então, eu vou ler aqui no I e o T com E, T. Noite. Tá bom? E aí, o que vocês vão fazer aqui? Então, vocês já sabem que as palavrinhas são manhã, tarde e noite, certo? Manhã, tarde e noite. Vocês vão olhar aqui as figuras e aí vocês vão ligar, associando a palavra com a situação. Será que aqui essa cena aqui, ela é de manhã? Será que ela é de tarde? Ou será que ela é de noite? E aí vocês falam assim, Pro, eu acho que é manhã, então vocês vão ligar lá de manhã. Pro, eu acho que é à tarde, então eu vou lá ligar à tarde. Pro, eu acho que é de noite, então vocês vão ligar à noite, tudo bem? Por hoje é só, logo eu postarei um vídeo fazendo a correção com vocês. Fiquem com Deus, beijão!